que está por aí em posições muito diferentes. Aparece esse. Vamos fazer mais uma entrevista, que é uma produção da Câmara Municipal de Lisboa, através do seu Departamento de Cultura, da Biblioteca da República da Resistência. Hoje, a personalidade sobre que nos vamos debruçar é o Dr. Luís Hernani Dias Amado, e falará sobre ele a filha, doutora Luís Hernani Dias Amado. Portanto, vamos ouvir, enfim, uma parte da história desta personalidade muitíssimo marcante, muitíssimo viva da oposição ao regime de caída de 74, portanto, a chamada oposição, como se dizia Tupur noutros tempos, portanto, um lutador pela democracia e que nunca pregou e por isso teve muitos seguidores. Vamos depois ouvir. Ora, pois enfim, eu sei pouco sobre o doutor Pedro Dias Amado. É um homem que nasceu no princípio do século. 1901. Exatamente, é a ideia que eu tenho. Nasceu no princípio, logo nos primeiros anos do século. E já morreu muito depois do 25 de abril, que eu lembro-me também. 1981. 81, portanto, com 80 anos. Pois foi um professor de medicina, toda a gente sabia isso, era muito conhecido. Era geralmente conhecido, ligado ao mundo das análises clínicas, mas ele tinha tido também, isso sabia ele, tinha tido também ligações, quer dizer, como professor, histologia e anatomia. Era professor de histologia quando o saudável tinha. Exatamente. Portanto, foi com certeza, foi obrigado, foi demitido da Faculdade de Medicina do Estado de Lisboa, nos anos 40, quando foi na altura em que demitiram muita gente, muitos, não é? Foi na altura do polivalente. É tudo com o mesmo decreto de 1972. O Salazar não precisava de mais. Tinha mandado fazer um decreto. 42. O decreto é 1972. 32. Eu começava a demitir em Exato, mas foi demitido em 43. Sim, 47. É 47, tinha que era antes. É sempre com o mesmo decreto. Sempre com o mesmo decreto. É, que estava muito bem feito, já próprio, para ir até ao fim. De forma que, posto estas palavras à guisa de introdução, depois a senhora fará o favor de... Primeiro, quero dizer aquilo que é óbvio, é que é dificílimo falar do próprio pai, não é? É dificílimo, envolve afetividade, envolve a nossa própria vida misturada com a vida dele, e depois envolve outra coisa, é o secretismo desses republicanos todos, o secretismo, que eles não eram os filhos, nem ninguém que vivia à volta deles, que sabia a atividade toda que eles, ou a maior parte dela que eles desenvolviam, além da atividade profissional, porque era uma questão de segurança. Aquilo que eu digo muitas vezes a respeito de outras pessoas, também digo a respeito do meu pai. Se eu soubesse tudo quanto o meu pai fez, e que agora vou sabendo ao longo dos anos, naturalmente mais pessoas saberiam que ele, em vez de estar na verdade, estava preso, porque era tanta coisa que não dava para dar à solta. Portanto, é preciso realmente não saber. Quando às vezes me perguntam, você lembra-se disto ou sabe daquilo? Eu digo, é evidente que não sei. Eu tenho que ir à procura, talvez encontre alguma coisa, mas também é difícil, porque se eu pegar no tal caderninho que ele começou a escrever, eu vejo logo, na primeira página assim, notas pessoais, prisões, primeira, junho de 1932. 32, com 31 anos. E depois pôs à frente, busca e livros. Nesta altura levaram tudo, quando eu tinha em documentos, correspondência com o Bento de Suscarata, que era amicíssimo com quem tinha vivido estes 17 anos, e livros. Ora, em 1932, tinha o meu pai 31 anos, e tinha eu 7 não, depois quase, 32, 7. Nasci em 1925. E tive uma vergonha horrível de ter um pai. Uma criança percebe horrível, uma coisa horrível. É porque realmente era os festejos populares, junho, era junho,
não era Santa Clara, era São João, tal, mas o meu pai tinha o hábito de nos queimar fogo, um pouco de fogo, para mim, para o meu irmão, de fogo de artifício. E, portanto, naquele dia não podia haver festa, e para nós já era tristeza, mas além disso, e uns desenhos nossos até nos convidaram para ir deitar com a casa deles. Não fui, tive um ataque de choro horrível, e depois tive que explicar à minha mãe que tinha uma vergonha de um preso. Um preso para mim era roubar. Exatamente. Bem, agora, a verdade a associação de uma criança é perfeitamente normal. E a minha mãe teve uma atitude que fosse, mais tarde, muito inteligente. Porque a minha mãe explicou-me que preso não é só roubar, com certeza, não me lembro os pormenores, mas lembro-me de uma coisa que me marcou para toda a vida. Foi a minha mãe levar-me ao sítio onde o meu pai estava. E era o Aljugo. Claro. Como deve imaginar, nunca mais esqueci o Aljugo. Eu não penso que nunca vi nada maior, nem mais horrível, nem mais cinzento, essa idade é perfeitamente normal. nem mais coisa monstruosa. Monstruoso do que o Aljugo. Isso aquela primeira. E saber que o meu pai estava lá dentro. E que não era vergonha, não, até era um bom avô, quase um bom comportamento, com menos de coerência, porque o meu pai, aos 18 anos, foi com o batalhão académico de Lisboa para o Monsanto defender a República. Minha mãe também disse, ouvi contar isso, não sei quem. E, portanto, talvez eu já tenha referido, e, portanto, era coerência. Mas eu disse, depois eu volto a este assunto, mas eu disse, primeira prisão, portanto, em junho ele parece-me que põe cá 3, não sei. Ele não tem a certeza, talvez. 1932, busquem. Segunda prisão, julho de 1948, Norte do Mato. Campanha de Norte. Isso eu lembro-me perfeitamente da campanha de Norte do Mato. Depois, é também na altura que se falava muito já do mudo. Pois, é 48, o mudo já estava. O mudo já estava. Eu tinha nessa altura 12 anos. O já estava a acabar, eu já tinha acabado. Exato, mas eu lembro-me disso. Não, nós ainda íamos, o mudo judeu ainda foi dar o apoio ao Norte. Eu lembro-me disso, eu tinha 12 anos já. Terceira prisão, 27 de julho de 1961, no dia dos anos da minha filha. 61. Programa para a democratização. Da República, exatamente. Eu sonhei que o programa da primeira era 2 anos ou 3 mais tarde, 61. Está cá. Pois está bem, está lá. É porque é. Eu sonhei que era mais tarde. Quarta prisão, novembro de 1963. E diz, Craveiro Lopes, etc. É quando ele é julgado. Craveiro Lopes, etc. O Craveiro Lopes já não era presidente. Tinha deixado em 53. Já sei, deve ter à volta daquele livro que tem o prefácio de Manuel José Almeida de Melo. Craveiro Lopes morre em agosto. O meu pai é julgado no fim de outubro. O que acho que foi uma morte a tempo. Pois, mas é aquela abertura do Craveiro Lopes com aquele livro do Manuel José Almeida de Melo sobre o que dizer. Não sei, mas isto não é por causa do livro. Não. É de qualquer coisa. Não vale a pena investigar, porque deve haver depois historiadores a contarem em conspiração que o Craveiro Lopes meteu, porque estes já andavam metidos em tudo. Não, é que eu conspirava, o Craveiro chegou a conspirar. Mas ele diz etc. Ele não diz mais nada. Agora, as razões devem vir no alto do processo dele. Deve ser o João Tenho já nessa altura. Não, isto agora é mais tarde. É mais tarde. E depois vem a reforma e as coisas, depois vem as instituições a que pertencem, vale a pena, é isto tudo. É desde a Sociedade Livre Portuguesa, à Guarda Operário, à URAP, ao Centro Escolar Republicanos, à Escola Oficina número 1, enfim, vem tudo e depois vem assim por nós e não continua. Mas se quiser, eu tenho aqui, escrito por ele, 2 documentos que eu acho que já ele diz qualquer coisa. Doutora, poderia era lê-los mesmo. Então vou lê-los. Lê-los mesmo. Antes de lê-los, também quero referir aqui uma fotocópia que me entregaram, um senhor que eu quase não conheço, mas que foi-me entregado ao Palácio das Obras, eu estava lá, com a exposição do meu juvenil, eu fui-me entregar esta folha, que é uma fotocópia, e que diz Associação Pró-Pátria, secção 99. E o número 1 é desta folha. É a Luís Hernando Dias Armados, morador na Rua Dona Estefânia, foi onde eu nasci, 75 segundos. E depois vem uma série de pessoas, muitas, aqui
aqui, uma das pessoas que eu não conheço, e vem o Cassiano Viriato Branco, vem o Raul Ferrão, o Raul Ferrão também vem aqui nesta lista. Curioso, vem, não sei se era ele, se era o pai dele, vem muitos. Agora não vou só ler aqueles que saltam mais, não é? De nós mais conhecidos, veio o Bento dos Caraça, morador na Rua Buenos Aires, no 87. Esse documento é de que ano, não sabe? Este documento era a Associação para o Pátria, não sei, mas tenho aqui uma nota que eu fui investigar, foi o meu marido que me fez esse favor, fui investigar ao dicionário do Oliveira Marques, que diz: Pró-Pátria, explica o que é. Associação fundada em Lisboa, em outubro de 1910, mas isto não pode ser 10 porque o meu pai não avança, com o objetivo de dizer, mas isto é, repare, isto é o princípio da Universidade Popular. Pró-Pátria, associação fundada em Lisboa, em outubro de 1910, com o objetivo de desenvolver a educação cívica, está entre aspas, do povo, por meio de comícios e conferências nas localidades onde mais atrasada se encontra essa educação, e o obscurantismo e a ação jesuítica mais entravam o progresso e a civilização. Fecha aspas. Ainda existia em 1932. Pois. E denominava-se Associação para o Pátria. Isto é de A.H. de Oliveira Marques, Dicionário da Massonaria Portuguesa, segundo volume, página 1673. 1163. Está aqui onde eu fui ver, o dicionário. Deve estar aí naturalmente também nessa lista, não estará para aí o Alexandre Ferreira, por exemplo? Talvez não, porque isto é uma das páginas. Uma das páginas, pois. Isto é uma das páginas, página número 5. Atrás está muita gente. Pois. Isto é uma das páginas. Mas depois fui ver o que era. Ora, isso é o princípio das universidades. Sabe que as universidades, fala-se muito das universidades, comete-se um erro sempre, mas é quando se fala em que o governo de Caraça foi o fundador das universidades, não foi. Porque foi o fundador da Universidade Popular, em 1919, foi o professor Ferreira Macedo. Sim, senhor, exatamente. Não é? E depois, na Padaria do Povo. E depois, então, aquele grupo de jovens muito interessados já destas associações todas, de difundir a cultura, os conhecimentos e já habituados a dar aulas, etc., que foram contactados e entraram para a Universidade Popular e foram realmente organizar cursos. E por lá passou muita gente que depois foi para cursos superiores até, como sabe. Agora, eles foi um grupo vasto, um grupo grande, que deu aulas, que ensinou, não sei agora. Meu pai era muito empenhado na Universidade Popular. Eles passavam lá por casa para a Universidade Popular. Mas como às vezes o meu irmão às vezes diz, e é verdade, desta geração que foi brilhante, esta geração, e lutadora, e corajosa, esta geração de 1901, desta geração, pois é sempre assim, nas gerações depois ressaltam um vulto, parece que foi o único. Claro. Quando nós sabemos que só o céu era um dos muitos. Com certeza, não. Ninguém faz nada sozinho. Mas é o caso de uma pessoa que é como se fosse meu pai, meu padrinho e o maior amigo do meu pai, com quem meu pai viveu, viveram os dois como estudantes desde os 17 anos, que é o Bento dos Caraça. Mas que de facto o Bento dos Caraça parece como figura de primeira grandeza como foi. Como se eu ter morrido naquela altura muito novo também. Não, e foi muito brilhante. Não, mas é evidente o valor. Depois tinha outra coisa, que o Bento dos Caraça, como se sabe, normalmente, casou um pouco mais tarde com o pai, no ano seguinte, mas a mulher morreu 9 meses depois, ficou viúva. E só muito mais tarde é que veio casar. E, portanto, era uma pessoa que estava completamente livre de todos os laços familiares próximos, não tinha mulher, era viúvo, não tinha filhos e queria realmente queria estudar, queria saber, queria ter uma nacional e era já professor universitário desde muito novo, logo, e portanto
foi uma pessoa que pôde fazer imensas coisas, nesse espaço de vida que teve. Curta, relativamente? Sim, curta, morreu aos 47 anos. 47 anos, exato. Nesse espaço de vida que teve, a partir de uma certa altura, pôde-se dedicar profundamente àquilo que fazia, e estudar, escrever e difundir, porque era a sua atividade. Era um livro de certas coisas. Só tinha a universidade, tinha o seu curso, que era ótimo, não é? E tinha depois todo o tempo para fazer o que quisesse, o que não acontecia com os outros. Agora, vamos lá ver o que é que o meu pai diz a respeito de si próprio. Luís Dias Amado, ou Luís Hernando Dias Amado, viúvo, nesta altura é viúvo. O meu pai teve a habilidade não, coitadinho, a vida fez. O meu pai teve o viúvo da minha mãe, com 35 anos, minha mãe morreu em 1976, éramos nós pequenos, o meu irmão tinha 7 anos, eu tinha 10, e para ver aí a ligação com o Bento dos Caraças, a pessoa, quando a minha mãe não morre em casa, morre na casa de saúde, e nós sabemos que o telefone que a nossa mãe tinha metido, e ficamos naquela expectativa, duas crianças à espera de que o pai chegue a casa. E quando metem a chave à porta e nós corremos, lá vinha o meu pai entrar com o Bento, e com o Bento dos Caraças, os dois, e que passaram a ser a nossa família, que já eram, ainda foram mais, mas realmente o Bento nunca o deixava sozinho nessa hora. O meu pai, mas mais tarde, de um terceiro casamento, fica novamente vivo aos 59 anos. É porque a minha madrasta morreu muito nova. E, portanto, foi casado duas vezes? Três vezes? Porque a segunda divorciou-se. A segunda divorciou-se. A primeira foi a minha mãe, em 1975. Depois casa, 2 anos depois. Depois divorcia-se, porque o casamento não dá e que torna a casar em 1940. Porque não tinha filhos. Não, nunca tem filhos. Não. A da terceira também não há filhos. Também não. E depois casa com a Fernanda, prima irmã do Nuno Rodrigues Santos. Não sabia. A Fernanda, e que ele conheceu no casamento do Nuno Barros Queiroz. Não é que tu vês se liga. É tudo uma espécie de tia do Nuno e do... Não é tia. É a primeira irmã. Os pais eram os pais eram irmãos. Não sabia, não percebi que era prima. Prima do Nuno Barros Queiroz. Sobrinha. Agora, o que acontece é que ele fica viúvo muito cedo, com 59 anos. E nessa altura deu-lhe o conselho de casar outra vez, porque ele gostava da sua casa, gostava de receber os seus amigos, e ele responde-me surpreendentemente: filha, agora deixa-me morrer sossegado, descansado. Eu nunca mais lhe falei em casamento. Mas... Eu quando morreu era viúvo há alguns anos. Há muitos. Há mais 20, claro. Ele nasceu no dia 19 de janeiro de 1901 e morreu a 22 de janeiro de 1980. Quase fazíamos antes do mesmo dia, ele e eu faço 18. Então era quase. É o mesmo signo, digamos. É Capricórnio. Agora, ele realmente ainda nos convidou todos para jantar no dia em que fez 80 anos. A nós, aos genros, à nora e aos netos. E 3 dias depois. Luís Dias Amado, nascido em Lisboa, 19 de janeiro de 1901. Professor catedrático, porque foi investido como catedrático mais tarde, da Faculdade de Medicina de Lisboa. Terminou o curso de Medicina em 1924, com 23 anos. Nesse mesmo ano, sendo ainda aluno, foi nomeado segundo assistente da Faculdade de Medicina de Lisboa, tendo sido anteriormente, durante 3 anos, assistente de livro de Histologia e Embriologia da mesma faculdade. No ano seguinte, defendeu tese de doutoramento, sendo aprovado com 19 alunos. Foi o professor Cecílio da Costa que o convidou para a história. Em 1933, ele dá aqui no sal, concorreu ao lugar de assistente de análises clínicas dos hospitais de Lisboa, sendo classificado em primeiro lugar. Felizmente foi sempre classificado em primeiro, desde pequenino. Em 1942, foi obrigado a defender nova tese. Isto é verdade. Até brincavam com ele no doutoramento, dizendo: tu és bidoutor. Bidoutor dos teses.
Em 1942 foi obrigado a fazer nova tese para poder ser nomeado primeiro assistente. O lugar que conservou na Faculdade de Medicina até 1947, ano em que foi coercivamente demitido de todos os lugares que ocupava, não só na Faculdade de Medicina, mas ainda nos hospitais civis. Tinha o cargo de chefe de serviço dos serviços voluntários dos hospitais civis e ainda de médico analista das caixas de previdência, etc, de tudo. À meia-noite, sou para a emissora nacional. Não sou para a emissora nacional, sou para um telefonema da mãe do Nuno Rodrigues Santos, que ouvia sempre o noticiário da meia-noite da emissora nacional e a BBC, os pais do Nuno, e que lhe telefonou a dizer: Luís foi demitido, perdeu os lugares todos. Mas não foi ele só, foi ele e 20 e tal pessoas. Mas foi à meia-noite que o Salazar mandou dar a notícia. Era típico, era típico. Eu sei que cheguei, era uma sexta-feira, não me esqueço, porque tinha ido ao cinema. Sei que era uma sexta-feira, porque tinha ido com uma senhora, com o Sérgio, que ia ser o meu futuro marido, e com uma senhora, nossa amiga judia, que não se metia nos meios de transporte antes de nascer a primeira estrela, à sexta-feira, sabe? Cheguei, meu pai disse: olha, era meia-noite e pouco, e ele chamou-me e disse: olha, amanhã não sei como é que vai ser a nossa vida. Sei que hoje perdi tudo. Perdi os lugares todos, não tenho nada. Amanhã logo se vê. Pois foi. E foi também metido a Caixa de Previdência dos Médicos Portugueses, da qual foi um dos fundadores. Também metido tudo. Quer dizer, até como beneficiário da Caixa. Beneficiário e fundador. Fundador, mas também aí, mas é beneficiário que é. Pois, mas a Caixa dos Médicos Portugueses foi. É mais grave. Tudo. Era com desconto para a reforma. Algum tempo depois da sua demissão, em 1947, portanto, era metida em 47, em que foi acompanhado pelos professores Francisco Valente, Fernanda Fonseca, Cascão de Anciães, etc., foi convidado pelo professor Francisco Gentilman para trabalhar como investigador no Instituto de Oncologia, onde já trabalhava o professor Fernanda Fonseca e também a enfermeira Palmeira Tito Lourenço. Aproximadamente 2 anos depois, saiu um despacho do Conselho de Ministros, a perseguição não acabava, que o assinavam, o Conselho de Ministros assinava esse despacho, juntamente com o Presidente Salazar, claro, era ele que presidia, que proibia o professor Fernando Fonseca e a enfermeira Palmeira Tito Lourenço e o Dr. Dias Amados de continuarem a trabalhar no Instituto de Oncologia. Entretanto, o médico diretor do Hospital da Marinha, e muito amigo do professor Fernando Fonseca, o Fernando Fonseca teve um irmão oficial da Marinha, dirigiu-se ao Ministro da Marinha, então Américo Tomás, para pedir exoneração do seu cargo de diretor do Hospital da Marinha. O diretor da Marinha. Dizendo que não se sentia bem a dirigir um hospital quando um médico como o professor Fernando da Fonseca era proibido de trabalhar no Instituto de Investigação de Oncologia. Dias depois do ministro ter falado com o chefe do governo, foi enviado pelo ministro da Marinha, o médico mais, foi falar com o chefe do governo, Oliveira Soares. Portanto, era quem tutelava o Hospital da Marinha, evidentemente. Ele tutelava todos. Não, estou a falar do Tomás. Era ministro da Marinha diretamente. Foi enviado. É por isso que mais é metido nisso. Claro. Dias depois do ministro ter falado com o chefe do governo, foi enviada ao Instituto de Oncologia uma nota da presidência do Conselho, esclarecendo que o professor Fernando Fonseca e o Dr. Dias Amado poderiam trabalhar onde quisessem, o que não podiam era ser remunerados. Essa é de cabo de esquadra. Essa nunca tinha ouvido. Essa não. Conheço várias, mas essa é não. Porque o Salazar diz algumas coisas que ainda ninguém ouviu. Mas essa realmente é impensável. Esta é ele. Era muito mais lógico dizer, não podem trabalhar mesmo, acabou-se. Claro, isso é que era lógico. Isso é que é lógico. Agora, trabalhem assim, eu não sei, porque eu sou vivo para não ver. E eles não são remunerados, isso é não. Porque não é assim tão ilógico como parece. Porque o estrangulamento económico era uma das armas que eu tinha. Claro, então era aquele velho e que ele usava, e que ele usava, frequentemente. E portanto, não os remunerando, estava-lhes a cortar qualquer coisa. É um bocado de pouca vergonha demais, não é? Mas era assim. Voltámos ambos de novo ao Instituto, onde eu me conservei ainda há algum tempo para terminar trabalhos de investigação que tinha em curso. Depois, fui acabar o seu trabalho, embora não fosse comunal, tinha importância, tinha trabalhos em curso.
Eu tenho a impressão de que eles nunca foram remunerados. Isto era só reforçar uma coisa que já existia. Eles nunca foram remunerados. Porque era nessa condição que o Francisco Gentil os podia lá ter. Também nesta altura publicou os trabalhos já estudados na Faculdade de Medicina e que podiam ser publicados e dados a conhecer. Para dar ideia das atividades na Faculdade de Medicina, até 1947, lugar que foi demitido, é evidente, como investigador e divulgador, posso citar trabalhos de investigação da Faculdade de Medicina 26, publicados 5, total 131, trabalhos de divulgação e depois em 47, 29, etc, etc. Portanto, aqui está uma série de trabalhos e de publicações e de investigações que ele fez enquanto foi professor, foi assistente da Faculdade de Medicina. Depois, os livros que descreveu, Organização da Matéria Viva na Biblioteca Cosmos, Organização dos Seres Vivos na Biblioteca Cosmos, Conheço muito bem, muito bem. Em minha casa havia os volumes todos, 180 e agora é pena não ver todos, às vezes passo os... Aparecem só para revistas, e compro, custa 500 escudos cada um. Sim. Depois fez Estavam 4 escudos ou 3 escudos? 25 histórias, qualquer coisa assim. E então fez uma obra maior, de vários volumes, 4 volumes, parte da qual fez descreveu no Aljube, que é a Laboratório Clínica. E depois muitos outros, vários outros, Rio de Detenção, papel, etc. Depois, foi um dos fundadores da Sociedade Portuguesa de Medicina Laboratorial, foi secretário-geral e mais tarde presidente. Nesta qualidade conseguiu que a sociedade fosse reconhecida pela World Association, quer dizer, pelas associações afins e internacionais, e depois tomou parte em muitos congressos, presidiu ao Congresso Museu Espanhol de Medicina Laboratorial realizado em Lisboa, pertenceu à Sociedade Médica dos Hospitais Civis de Lisboa e muitas destas reuniões, fez conferências e intervenções. Foi ainda sócio-diretor da Universidade Popular Portuguesa, também foi diretor. Foi ainda sócio-diretor da Universidade Popular Portuguesa até a final da sua existência. E foi também professor da Universidade Popular. A Polícia Política criou uma cópia do catálogo da biblioteca no prazo de 48 horas. Isto foi talvez depois da morte do Bento Carvalho, porque vai haver pormenor, vamos ver se conseguimos saber. A Polícia Política cria uma cópia do catálogo da biblioteca no prazo de 48 horas. E ele era o diretor da Universidade Popular Portuguesa nesta altura. A Assembleia Geral, reunida com a direção de urgência, resolveu oferecer a biblioteca à Sociedade Voz da Operária, porque sendo oferecida à Voz da Operária não tinham que dar à polícia, à PID, com certeza o catálogo, o catálogo. Foi, portanto, salvaram a biblioteca. Exato. Foi entregue à Voz da Operária, onde deve estar ainda hoje. Foi ainda sócio e presidente da Assembleia Geral de várias associações e, entre elas, foi também sócio, foi presidente da Assembleia Geral da Liga dos Lisboa. Agora, ele intitula isto que se segue vida política. O que é que ele diz aqui? Vamos ver. Pois. Ele diz: fui educado numa família de democratas. Lembro-me ainda como fosse hoje. E embora fosse muito pequeno, tinha 7 anos, do atentado que matou o rei Dom Carlos, no 1º de fevereiro de 1908. E a Revolução, no 5 de outubro de 1910, também me lembra vivamente. Proclamada a República, fui acompanhando os seus altos e baixos. Em 1918, deu-se a Revolução chefiada por Sidónio Paz, durante, portanto, a Primeira Guerra Mundial, no momento em que Portugal se batia em França, ao lado dos aliados. Sidónio Paz, nosso ministro na Alemanha, inimiga de Portugal, tinha abandonado esse país quando a declaração de guerra a Portugal. Aproveitando a presença em Lisboa do Regimento de Infantaria 33, que estava a partir para a frente para substituir os soldados que lá estavam, revoltou este regimento aos gritos abaixo a guerra. Sidónio Paz. Os soldados que estavam na frente da batalha nunca mais foram substituídos e foram abastecidos pelos ingleses. Isso não tinham morrido à fome. Este período que vai
de dezembro de 1917 a 14 de dezembro de 1918, 5 de dezembro É o setembrismo, portanto, é o do dezembrismo. dezembrismo, foi marcado pelo apoio dos monárquicos, que depois a leva da morte. A leva da morte foi o. Como é que ele se chamava? Carlos da Maia? O Herédia. Não, a leva da morte é o Herédia. Ah, é o Herédia. É o Herédia. O Herédia é morto durante o consulado civilista. Então é claro. A leva da morte foi marcada pela leva da morte e pela força que foi dada à polícia cívica, de que resultaram sedícios e torturas. Sim. A seguir à morte do ditador Sidónio Paz, os monárquicos fizeram um movimento revolucionário no Porto. Exato, e dias depois, rebentou outro em Lisboa, tendo os monárquicos ido entrincheirados do alto da Serra de Monsanto. O povo, os marinheiros, uma pequena força da Guarda Fiscal e uma também pequena força da Guarda Nacional Republicana, juntamente com o batalhão académico, resolveram atacar os monárquicos em Monsanto. Eles eram os otimistas, aliás, tudo, porque o meu pai era presidente da Associação Académica de Lisboa e eu acho que o meu pai não sabia atirar. Mas foi lutar pela República. A luta durou 2 dias, com a vitória da República em 24 de janeiro. Lá em casa havia um pedacinho branco de cetim, que o meu pai mostrava sempre, era o pedacinho da bandeira com que os monarcas tinham pedido o armistício. Que acabasse. A monarquia do Porto, proclamada em 19 de janeiro de 1919, terminou pouco tempo depois. É o pai do Cruzeiro. O autor desta memória fez parte do batalhão académico do Lisboa. Vitoriosa a República, a conspiração continuou na sombra, procurando um momento em que pudesse camuflar. Teve vários fracassos, mas conseguiu sair vitoriosa a 28 de maio de 1926. A conspiração. A campanha contra os partidos republicanos, com algumas exceções, continuou, principalmente depois da instalação da ditadura de Oliveira Salazar. Formou-se a Liga de Paris, onde se encontravam elementos exilados dos partidos republicanos. Pouco a pouco a polícia política organizou-se, tornando-se o Estado dentro do Estado. A oposição ainda tentou vários movimentos, mas os revolucionários foram perdendo terreno perante o terror que submeteu o país e passou a ser uma oposição que teve que limitar-se a fazer a sua propaganda quando das eleições, ou organizando-se para, durante os poucos dias em que era levantada a censura, poder falar, escrever, elucidando o povo do que se passava. A polícia política e a censura foram as 2 grandes armas utilizadas por Salazar para vergar a cabeça dos oposicionistas. Entretanto, na clandestinidade, a oposição organizou-se e foram-se formando vários grupos que procuraram fazer a união completa dos dissidentes. Aproveitaram-se também as candidaturas para a eleição dos presidentes da República para poderem reunir-se sem perigo. Contudo, o perigo continuava sempre, como demonstrou a prisão dos membros da comissão e apoio dos candidatos, por exemplo, de Norton Matos, em que os componentes da comissão da candidatura foram todos presos e levados para a rua António Maria Cardoso, passando aí a tarde e recolhendo já de noite ao Aljube, e poucos depois eram postos em liberdade porque Norton Matos telefonou indignado com o que se passava para a presidência do Conselho, protestando contra mais essa arbitrariedade. O mesmo sucedeu na campanha do Almirante Hidalgo Mireles e pior ainda, muito pior ainda, na de Alberto Cabrera. Dada a impossibilidade de continuar a luta com a situação nos termos em que até então tinha sido escolhida, entrou-se no período que poderíamos chamar panfletário. Eram apresentadas reclamações e denunciados escândalos que eram devidamente assinados ao Presidente da República. Não servia para nada, mas enfim. Este que os lia, se é que os lia, enviava-os à polícia política. Numa determinada altura, a oposição publicou um programa para a democratização da República. Como este documento não foi previamente enviado à Presidência da República, fomos todos presos. Uns a seguir aos outros. E fomos processados, saindo sob fiança. Mais tarde fomos todos amnistiados. Agora, esta da fiança é engraçada, porque eu agora, uma amiga que foi consultar um fecheiro de partido dela, encontrou lá esta nota. Excelentíssimo Senhor, para os devidos efeitos, levo ao conhecimento de Vossa Excelência
que nesta data, que é o dia 31 de julho de 1961, se apresentou na direção desta polícia Luís Herédia Amado Carvalhão Duarte, já, residente na Praça do Ariel, no Goiás Quinto Esquerdo, nesta cidade, Lisboa, a qual declarou desejar prestar a caução que foi arbitrada a seu pai, a Luís Dias Amado, a fim de que este possa aguardar a liberdade, a conclusão do processo que é arguído, o que está a ocorrer. Seus termos nesta polícia. Lisboa, 31 de julho de 1961, o agente, não se vê o nome do... Quer registrar os senhores, Francisco? Quer? Se der para voltar para cá. Para voltar. Não sei, talvez mais perto, não sei. Aqui está, sobre o tom. Pode pôr em cima, doutora, por favor, sim. Sem as rodas. Sem a roda é verdade. Está assim com o ar. Com os menos um caramba. Mas isto é engraçado. Esta graça tem estes nomes. Você pensa que é alguém, não? Este o Fernando é de certeza o militar. Era militar, era engenheiro e infelizmente coronado. E aliás, poeta. Um autor de letras, de fados, coisas várias. Há assim pessoas inesperadas, não é? Sim. Eu gostava de saber quem seria esse oficial de marinha, médico, diretor oficial de marinha. Eu penso que era o Newton. Não seria? Talvez, não sei. Porque eles eram muito amigos do Newton. Eu conheci um outro. Não é o Newton da Fonseca. É o outro, é o médico. O médico, pois, não, eu também. E eu duvido que fique muito bem esta máquina. Pois, é natural, isto já é uma fotocópia do... Não, a própria máquina não é muito boa para macrofilmagem, não. É a fotocópia do tombo. Havia um que eu estou a pensar nele, que era um oficial de marinha médico, presidente da oficial de marinha, que era um homem muito independente, e que era capaz de fazer isso. Não, que era um homem que não era conhecido por Nunes da Costa. Também, pois, mas havia... Doutor Nunes da Costa. Pois, havia, pois havia. Como? Vamos continuar. Vamos continuar. Bem, mas então, o que é interessante disto é que nós levávamos a calção, nesta altura eram crianças entre os 20 e os 10 contos, que era muito, na altura, levávamos, e depois eles diziam-nos que se o preso não cometesse nenhum ato contra a segurança do Estado, que recuperava esta fiança. Lá para o todo. E depois, nós, enfim, ficámos com aquela ilusão de que aqueles 10 contos, 20 contos, 15 contos que entregavam a sua criança, porque eles todos foram muito médicos e presos, e todos os que fizeram o programa da democratização da República, que elaboraram o grupo. E nesta altura eles faziam o que costumavam fazer. Uns meses depois, a pretexto de qualquer coisa muito leve, prendiam por umas horas os afiançados. E perdia-se o dinheiro. Exato. O dinheiro e os carros, às vezes. Era assim sempre. Já sabia que aquele dinheiro nunca mais... São pormenores que eu não conhecia. Mas nós conhecemos muito perto, porque isso, tudo quando entregámos sempre confiança, perdeu-se logo a seguir, porque eles prendiam o meu pai na hora. O meu pai e os outros. Não, o meu pai era só um entre muitos. Bem, mas então... Mais tarde fomos todos amnistiados, mas já não ia há tempo porque tinham prazo para cobrar a fiança. Claro. Eu fui preso 4 vezes, sendo a última em 63, 64. Sim, nessa foi muito duro, nesta altura já ele fez 63 anos na prisão. No Azul, outra vez no Azul. E quase um ano depois tive que responder no plenário. Nesse ano percorri os curros. O nome porque eram conhecidas as salas estreitas, sujas e escuras do Alves, onde os colchões eram de palha de milho, com enormes carolos que também enchiam a almofada. Lençóis não havia, e os cobertores que nos forneciam
vinham em mau estado de higiene. Coube-me um em que se viam ainda as manchas de sangue. Éramos retirados cintos, suspensórios, relógios, carteira e ainda os atacadores de calçado. O alojamento era feito um pequeno postigo na porta que dava para o corredor, que os guardas fechavam quando passava qualquer outro preso. Muitas vezes esqueciam-se de o abrir de novo e ficávamos na obscuridade. Perdi a noção dos dias e das noites que aí passei. De noite, a altas horas, vinham alguns presos que tinham estado sendo interrogados e ouviam-se sumir durante toda a noite. Em agosto, fui transferido para o Hospital de Prisão de São João de Deus, em Caxias, e em outubro respondi no plural. Estranhamente, fui a só. Não havia matéria, era só perseguição. A perseguição contínua durante os anos da ditadura abalou-me a saúde. A incerteza em que se vivia fazia-nos sobressaltar quando a campainha da porta da rua tocava de madrugada. Ainda faz. A vigilância da polícia era contínua. Tinha o telefone ligado à mesa de escuta e seguiam-o quando deslocava, quer de dia, quer de noite. Chegaram a aparecer no meu consultório pessoas que se diziam delegados de propaganda médica e que procuravam, dizendo-se da oposição, informações sobre política. Criaram também uma atmosfera de modo a que os clientes não me aceitassem como médico, visando prejudicar-me e pôr-me em más condições económicas. Felizmente não conseguiram realizar. Era um ótimo médico, analista, e tive a confiança dos clientes que procurava e dos colegas. A perseguição estendia-se aos familiares. Eu não sabia que ele tinha escrito isto. Minha filha também sofreu as consequências da minha vida política. O Ministério da Educação Nacional não passava o diploma de professora, a que tinha direito, depois de terminado o curso e defendido tese na Faculdade de Letras de Lisboa. Deram mesmo a saber que não esperasse nunca ser admitida por uma escola oficial. Nunca foi. Resumindo, nem sequer o estágio me deixava fazer, não é? Também pediu algo na escola, até hoje não tive resposta, até hoje. Agora, resumindo, a seguir ao 28 de maio de 1926, entrou-se num período de luta e muitas pessoas que anteriormente tinham uma ditadura militar já estavam arrependidas. Começavam a não ter confiança nas pessoas com quem se contactavam. Nos cafés, na rua, havia sempre alguém a espiar. Esta situação levou-me a aproximar do núcleo de pessoas que eu sabia que eram democráticas sinceras. Foi isto que me vou afiliar no Grande Oriente Lusitano em 1928. 28. Uma cerimónia de cor de limpar uma casa, que são gêmeos. São gêmeos no bolo. Pois, foi na mesma cerimónia. E a acompanhar de perto os grupos que se iam organizando de luta antifascista. Sim, isso. Assim, pertencia entre muitos ao MUNAF e organismos afins. A admissão em 1947 cortou completamente a minha carreira de investigador e de professor. Prejudicou a minha vida económica, mas não afetou em nada a minha atitude de democrata nem o meu amor à liberdade. Foi assim. Agora, foi uma grande perseguição, mas eu acho que ele venceu. Com certeza que o científico acabou de vencer. Venceu. Então eu tenho aqui uma fotografia dele, não sei se a máquina dá, mas à frente, ali na primeira fila, no 1º de maio, na rua, à frente da Ordem dos Médicos. Depois eu mostro as fotografias no fim, não acho melhor. E porque eu tenho aqui outro memorial, que talvez também seja interessante, que é outro memorial mais de criança. É, com certeza. É a Revolução Republicana, que também fez a memória da Revolução Republicana. Isso é, vai, leio. A Revolução Republicana. Era muito novo quando comecei a tomar contacto com a política. Era novíssimo. Claro. Foi através de um tio que me educou e que era nessa altura um republicano convicto. Ele tinha andado na Universidade de Coimbra. Era o António Dias Amado. O pai dele era o Luís Dias Amado. Ele tinha andado na Universidade de Coimbra e lá se tornou muito amigo de António José de Almeida e de Afonso Costa. Eu tenho as fotografias autografadas.
Eu tinha 9 anos quando meu tio começou a olhar para mim, a conversar comigo, a levar-me para a sua casa, onde mais tarde vinha ficar definitivamente, até ir viver com o Bento Suas Carança. Os dois sozinhos, que eram os que estavam em Lisboa sem família. Em casa falava-se muito de política, estava na ordem do dia. Ouvia ler jornais políticos, na ocasião, como a Alma Nacional e outros jornais cujos nomes não me ocorrem. O século era considerado republicano e vários jornais de província, como da capital, eram largamente espalhados. Lembro, por exemplo, da morte do rei Dom Carlos. Não assisti, foi em 1 de fevereiro de 1908, mas recordo-me ter visto na Ilustração, excelente revista editada pelo século, desenhos e gravuras alusivas ao resto do século. Uma grande reportagem, eu tive esse número. Sim, sim. Pena não teve, não só de autores nacionais como estrangeiros. É capaz de estar agora na porvaria. É capaz de estar, sim. Eu tinha um mesmo meu. Tenho bem presente na minha memória a Revolução do 5 de Outubro. No dia 3, à tarde, eu vinha com o meu tio da farmácia. O meu tio, o avô tinha cada um deles uma farmácia em São Paulo. O Hospital Curativo de Azamar. No dia 3, à tarde, eu vinha com o meu tio da farmácia que ele possuía no Largo de São Paulo para casa, quando, ao passarmos no rato, ouvimos apregoar pelos vendedores dos jornais. Morreu Miguel Bombano. Foi assassinado Miguel Bombano. Era no dia 4 ou no dia 3? Dia 3, exatamente. No dia 3 à tarde. À tarde, dia 3, pois. Meu tio, que vinha ao meu lado, disse: isto é a Revolução. Realmente, nessa noite, rebentou a Revolução para a plantação da República. Miguel Bombano, professor da Faculdade de Medicina, grande psiquiatra, era o chefe civil da Revolução. Grande dos Reis, na altura ainda não era almirante, era o chefe militar. Machado dos Santos era outro homem forte da Revolução. Miguel Bombarda tinha sido assassinado, batido no seu consultório por um antigo doente seu, oficial do exército. Tenente, agora não me lembro o nome, mas eu sei quem é, eu conheço a história. Nessa noite, de 3 para 4, na Rua Ferreira Borges, onde estava colocada uma peça do Regimento de Artilharia 1, foi lançada uma granada que atingiu um prédio ao fundo da mesma rua. Posteriormente, foi colocada lá uma lápide, recordando este primeiro sinal da Revolução. Este destinava-se a arrastar para a revolta o Regimento de Infantaria 16, instalado no quartel, onde mais tarde esteve o Regimento dos Caminhos de Ferro. Exatamente, era Ferreira Borges também, exatamente ali, não é? Ferreira Borges. De manhã soube que tinha arrebentado a Revolução, apesar do referido disparo se ter verificado próximo da casa onde eu dormia. Mas eu não tinha acordado. Ele tinha 7 anos. Depois ele vivia na Almeida Sul. Tinha nessa altura exatamente 9 anos. Lembro-me também de ter ido no dia 5 ou no dia 6, juntamente com um primo, visitar as barricadas na Rotunda, que ali tinham sido erguidas pelo povo. Muitos dos oficiais dos regimentos de Infantaria 16 e Artilharia 1, ao ver o pequeno número de revolucionários e sabendo que o Rossio estava ocupado pelas forças fiéis à monarquia e no brilho elevado, consideraram perdida a Revolução e regressaram às suas casas e aos quartéis. Quem não arredou pé foi Machado dos Santos, que ficou como comandante, acompanhado por praças, sargentos e cabos dos regimentos citados e muitos populares. Os populares sempre andaram na rua das revoluções, sempre. Mesmo quando se lhes pede para ficar em casa. Vi também numa fotografia da época que entre os revoltados se encontrava pelo menos uma senhora. Entretanto, essa nota é curiosa, não... É curiosa porque a senhora não gostava nada da Revolução. Mas estava lá. Foi, ele viu. Ele viu. Não, ele diz que numa fotografia da época. Na fotografia da época. Deve estar. Entretanto, os marinheiros também se revoltaram, indo para o largo com 2 cruzadores, um dos quais se dirigia para Belém, tendo bombardeado o Palácio Real. Ao primeiro tiro... O Tito Moraes pai do Tito, e o outro sei que era o pai do médico muito conhecido, agora não lembro o nome. Ao primeiro tiro, quebrou-se o mastro da bandeira, o que o levou ao arriar da mesma. Também na Rotunda, um soldado propôs fazer fogo sobre a coroa, que encimava o escudo da monarquia e que se integrava como elemento decorativo no monumento dos restauradores. Que se integrava. Diz-se que Machado dos Santos, quando foi apresentada a ideia, teria dito: se deitas o monumento abaixo, mando-te fuzilar.
Mesmo assim, o tiro foi feito, mas com tanta precisão que de facto só acertou na coroa. Alguns anos depois, ainda sobre o escudo onde tinha estado a coroa, se podia ver uma mancha escura de pólvora deflagrada. Os principais artigos da Revolução foram os populares, que, organizados pela Carbonária, se colocaram em grupos nas transversais da Avenida da Liberdade, impedindo o avanço das tropas monárquicas e atacando-as à rua. O quartel-general das forças monárquicas estava instalado no Palácio da Restauração, mas poucas forças se manifestavam a favor da monarquia. Só Paiva Conselheiro lutou até ao fim, instalado no Torel, a fazer fogo sobre a rotunda, até que teve que se retirar. Foi o único fiel. Foi. O apoio da população aos revolucionários foi decisivo. As próprias mulheres colaboraram ativamente, fazendo chegar à rotunda os alimentos aos revoltosos. Muitas delas correndo graves riscos, pois tinham de atravessar o recinto. A certa altura, o embaixador da Alemanha dirigiu-se ao quartel-geral das forças monárquicas e à rotunda para conseguir um armistício que permitisse o embarque dos alemães que se encontravam em Lisboa. O armistício foi marcado para uma determinada hora, mas como tivesse cessado todo o fogo do Rossio para a rotunda, Machado dos Santos, acompanhado de uma escolta, resolveu descer ao Rossio e entrar no quartel-geral das forças monárquicas. Aproveitando a desorientação manifestada pelo comandante, ao presenciar forças rebeldes dentro do seu quartel, um soldado que tinha acompanhado Machado dos Santos aproximou-se de uma janela e retirou debaixo da farda uma bandeira verde rubra que levava escondida e hasteou-a. Simultaneamente, Machado dos Santos aproximou-se da janela e disse ao comandante do quartel: "Está proclamada a República." De seguida, gritou para o povo e para a tropa: "Viva a República!" Logo secundado por toda a multidão que ocupava a praça. O comandante rendeu-se. A República era de tal forma desejada que até já tinha sido proclamada no dia anterior em Loures e em Alenquer. Lembra-se que o teólogo Carvalho dos Santos festejava sempre a República 24 horas antes. Alenquer não seria o Loures sempre? Sempre, em Alenquer, o teólogo Carvalho dos Santos fazia um jantar. Só no dia seguinte foi proclamada na Câmara Municipal de Lisboa e aí anunciado o novo governo provisório. Parece que este não condizia com o que tinham considerado antes mesmo de iniciar a Revolução. É sempre assim. Claro. À partida. Os desajustamentos. É uma desilusão. À partida, logo, um mal-estar se gerou em parte das forças revolucionárias, principalmente em Machado dos Santos, que logo encabeça a oposição. Passou o resto da vida na oposição. Tinha que ser. Também, no início, quando se julgou que a Revolução tinha falhado, o Cândido dos Reis suicidou-se de uma azinhaga perto da Luz. Nesta altura, pôs-se a hipótese de ter sido assassinado, mas não foi. Esta é a história que em parte vivi, ouvi e mais tarde li nos jornais da época. É curioso que o Machado de Santos, que foi a primeira figura, de certa maneira, da Declaração da República, era um oficial não combatente. Era um oficial de administração militar, da naval, aliás. Sim. Era um chamado comissário. Sim. Não era um oficial de ponta. É curioso, isso é muito curioso. Claro. Quer dizer que os oficiais de ponta não fazem nada. Não fizeram. Exceto aqueles que foram para o meio do rio, que é o caso de Tito Moraes Pai, o pai da Palmira e do irmão, Manel, que é Manel, não é? O Tito. O Tito é Manel, é o nome do eu. O Tito é Manel. É Manel. E o Cabeçadas também. Como é que se chamava o Mério? Quem é que era contemporâneo do pai? Era mais velho até, era um operador muito conhecido, não é o Cidai? Era o Silva Araújo. O pai do Silva Araújo. O pai do Silva Araújo. Que era o oficial marinho. O Silva Araújo, o cirurgião. O cirurgião, que era pai, era filho deste que eu estou a falar. Mas muitos anos depois, no dia 24 de setembro de 1979, em Lisboa, eu tenho, então, a comemoração, uma das muitas comemorações, mas tem a Revolução de 5 de Outubro de 1910, ainda continuam os republicanos. O primeiro signatário é o meu pai, por isso eu vou repetir aqui. A Comissão Promotora da Romagem dos Centros Republicanos aos túmulos dos heróis da Revolução exorta o povo de Lisboa a comparecer no cemitério de Alves São João no próximo dia 5 de outubro, às 10 horas. O exemplo moral e cívico dos revolucionários de 5 de outubro isso dava sempre sendo incentivo, sempre, até com os presidentes da República, à continuação da nossa luta na reconstrução do país e na consolidação da democracia.
O significado desta romagem está bem vincado na alma dos portugueses e transcende uma simples opção política para se afirmar no imperativo de uma verdadeira independência nacional. Nesta data gloriosa, a reação e a monarquia foram vencidas, sendo esta última definitivamente banida da vida portuguesa como instituição. A nossa presença e a nossa vontade surge nesta data também com um apelo à unidade da ação de todos os portugueses em defesa da República e da democracia. Viva a República, viva a democracia, viva a pátria. Lisboa, 24 de setembro de 1979. Está a ver que mesmo assim eles ainda tinham de dizer isto tudo. A Comissão Promotora da Romagem dos Centros Republicanos encabeça Luís Hernandes Amado, António Lumelino, Ramon de La Fera, Alcina Bastos, não esquecida, que tanto fez, José Garrido, Xavier Rodrigues, Raimundo Seara. E é esta a continuação da luta dos republicanos. Aqui tem uma carta, não sei se quer, não, faz favor, que é do meu pai, mas é a Liga dos Direitos do Homem. Porque depois isto é montado, não? Que isto depois está aos bocados, quase. Exatamente. Diz, Excelentíssimo Senhor Dr. Vasco da Fonseca, professor emérito do Centre Universitaire d'État Anvers. Isto é para a França. E vai do meu pai, que nesta altura, ele Luís Dias Amado, médico analista, já estava demitido de tudo. É 1974, 26 de outubro de 74. Perguntam para cá qualquer coisa que ele diz. Desculpe-me só hoje responder às suas amáveis cartas. Não há muito para dizer sobre a Liga dos Direitos do Homem. Em Portugal, mais do que escreveu o nosso como amigo, o Dr. Gonçalves Rodão. Mando neste momento pelo correio 3 pequenos jornais que foram editados em Lisboa nos últimos tempos da ditadura. Falta o primeiro número que ainda não foi possível conseguir. A nossa Liga foi perseguida. Não só nos levaram os arquivos e ficheiros do já falecido secretário Virgílio Marques, como o pouco dinheiro que lhe apreenderam em casa. As relações com o governo, as reclamações ao próprio presidente do Conselho, Marcelo Caetano, ficaram sem resposta. Apesar de termos o nosso alvará de antes da ditadura, foi considerado pelo governo como não tendo valor. Vivemos, não oficialmente, mas oficiosamente, sem termos nunca conseguido a mais pequena unidade. As eleições não podiam ser feitas em Assembleia Geral, em qualquer lugar público em particular, pois nos assaltariam a caça e nos roubariam as atas e as listas. Foi assim que tive que fazê-las com o Presidente da Assembleia Geral, de modo quase clandestino. Era enviada uma circular com a lista proposta pela direção a todos os sócios, inclusive aos da província. Mesmo assim, era pequeno o número de votos que me chegava às mãos. Nas últimas eleições, assim feitas, muitas das circulares enviadas depois do apuramento, pedindo aos eleitos para virem tomar posse, não foram recebidas pelos interessados e foram encontradas na PID da GS, já depois do 25 de abril. Do país pouco podemos fazer. No país pouco podemos fazer. Limitámos a mandar algumas notícias para o estrangeiro e um delegado nosso que ia a Paris todos os anos punha-nos em contato com a Liga Internacional. Como vê, meu amigo, a nossa vida era dura. O nosso palácio, etc. Depois que já é outros assuntos. Fala em um nome que eu nunca tinha ouvido falar, Virgílio Marques. Era o secretário. É engraçado, nunca ouvi falar nesse homem. Costumava responder, está aqui, eu não conheci, mas porque eu também não. Pois eu não conhecia de nome, eu conheço muitos nomes, não conheço as pessoas, evidentemente. Mas não, nem isso. Nem isso. Eu tinha a procura do já falecido secretário. Já teve falecido nessa altura, pois. Pois. Não só nos levaram os arquivos e ficheiros, do já falecido secretário. Pois, em 74 já tinha. Com pouco dinheiro que aprenderam em casa. Isto é da Liga. Depois, a Liga, todos estes, o meu pai entregou os documentos da Liga como fiel depositário ao Dr. Alcina Bastos, que os tinha no escritório, no seu escritório na Avenida Defensor de Chaves. Depois da morte do Dr. Alcina Bastos, a filha e o genro, reuniram todo o espólio do Dr. Alcina Bastos e o que encontraram lá do espólio de outros, que ela guardava, no antigo escritório do Dr. Alcina Bastos. A divisão da casa tinha sido. E que a filha diz que está lá, mas não tem facultado a ninguém lá ir, porque há pessoas que já tentaram, mas ela não tem facultado, embora ela me tivesse dito que estava lá tudo, mas que não sabia se algum filho um dia,
Nem sequer é muita desculpa, porque nós sabemos que mesmo a Fundação Mar nós podemos entregar as coisas e depois não deixarem de ser nossas. Exatamente. Não é? E portanto não é isso. Até lhe propus, eu até nessa altura lhe propus que ela entregasse à Fundação. Tanto mais que havia lá coisas que eram como esta, da Liga dos Direitos do Homem, porque não era da altura, que o pai tinha entregue, portanto não estava em casa, porque sentiu que estava mal de saúde e que a Alcina tomaria conta disso, porque também era uma pessoa que trabalhava na Liga dos Direitos do Homem. Mas a verdade é que as coisas continuam lá e eu penso que se o Dr. Marcos fizesse uma diligência que conseguia, Junto da filha conseguia, porque ela tinha muita vontade de ir visitar a Fundação, ver os arquivos, mas o marido também tinha muita vontade. O marido é sobrinho neto do Salazar. É um Figueiredo. É um Pai de Sousa. Ele não é Pai de Sousa, mas é. Mas deve fazer sobrinho. Mas é primo. É primo. Não sabia, o marido dela, é curioso. E portanto, o mais curioso era a relação de amizade e de respeito que havia entre a Alcina e o Genro. Isso é que era engraçado. Curiosíssimo. Porque esta filha é filha do comandante da Catalança. Que era meu parente, o Armando. É filho do Armando. Porque a Alcina não sabia. Eu não conhecia o Agatalânça, mas era meu parente vago, eu sei quem é. A Alcina estava na Catalança. Não sabia de todo. O Agatalânça tinha entrado numa conspiração e estava escondido numa propriedade do pai da Alcina. Sim. E de maneira que era no curso do Tomás. Era? É grave. Mesmo curso, mesmíssimo curso. Não sei se sabe o que é engraçado, aquele homem, o Tomás, que tinha aquele aspecto, em todos os aspectos, moral e físico até. O encolhido. Era o primeiro classificado do curso de Marinha. O que não quer dizer nada. Não quer dizer nada, não quer dizer nada. Não, mas foi um bom. Mas era do curso do Agatão e um outro homem que foi para um homem que tinha uma situação, não sei se ainda se lembra, um almirante Nunes de Brion. Só não, mas sim, era desse estavam ligados a ele. E do Marcelo e Silva. E o Newton da Fonseca. E do Newton, exatamente, era do pai do King, aquele King. Pois, do que ia dizer isso. Pronto, irmão do João, não é? O pai do King também era oficial de Marinha, era o João. Mas tinha um irmão mais velho, tinha sido aviador na Paula, que era o Zé, que era o mais velho dos irmãos todos, e esse de Zé era do curso do Tomás. Pois, nós nos cursos temos. Eu tive colega de curso a Teresa Múrias. Não sei. E só muito certo. Depois é que vi que a pessoa que ia ler o jornal e ia ler qualquer coisa que se lia ao Salazar, depois de eu já estar muito doente, incapacitado. Era a minha colega Teresa Múrias. Teresa é irmã, é filha do Manuel Múrias. Do velho. Irmã do Manuel Maria. Irmã do Fernético. Do Fernético, Manuel Maria. Manuel Maria. Teresa era muito aluna, muito inteligente. Mas eu não fazia Manuel nem ideia que ela fosse tão íntima. Mas é um fascista, que aliás é um fascista verdadeiro, esse Manuel Maria, mas não tive inteligente. Provocador. Completamente. Mas é inteligente. A Teresa também, a Teresa não, coitada. Exatamente, tem um irmão. É muito inteligente. Tem um irmão que é formado, que é irmão da Teresa também, que é um que é notado, figura completamente apagada. São vários. Não, eu só conheço a Teresa como minha colega. O meu curso nunca reuniu. O curso da faculdade nunca reuniu. Nunca. Os cursos da faculdade do 45, do mundo juvenil, nunca reuniram. Não é possível. Porque eu, como na faculdade de medicina, inclusivamente, que andavam todos a pancada uns com os outros. Não, nunca reuniram. Pois, naquele tempo, deve ter sido aluna, a doutora foi aluna, com certeza, daquele... Do Vitorino Médici, do Vieira da Almeida, Não, e daquele homem da direita, do Gonçalo Rodrigues. Não, felizmente não. Não foi? Mas a doutora não é germânica? Sou, mas ele não estava lá. Ainda não estava lá. Não, eu fui aluna do Estava lá para do Cabral, de um inglês que havia lá, que era leitor de inglês. E depois fui aluna de alemão do CNAP, e de literatura alemã do professor, do Cabral, e da doutora Manuela Sousa Marques, que veio a casar com o professor Delfim Santos. Sim. Enfim, e depois da parte de literatura. Não, a doutora é mais nova, e há que seria do curso do pai deste Garcia Pereira. Não. É mais velho. O Aníbal Garcia é mais velho. Pode ser foi o meu professor de inglês, o pai deste. Sim, não, com ele eu dou bem. Eu admiro
admiro a persistência deste Filho, rapaz que já não António. está tão jovem como foi, porque é muito inteligente, porque É. e obstinado. O pai era um pedagogo de primeira água, o pai deste. Mas não era nada ao género do filho. Isto veio do lado da Eu mãe. acho que ele assim. Era Pestana. Ele é neto de Pestana Júnior. Sim. Ele tem a costela republicana de Pestana Júnior. Eu penso que ele deste, está a ver, aquilo é na PP. Tu no governo não está a bastar, já esteve. Este é que não, este continua mesmo a lutar. O MRPP é uma coisa muito estranha. Está bem, é uma coisa muito estranha. Mas é o único. E ele não, ele é que tem mentido. Ele é o que mantém. Eu tenho acompanhado isso desde o princípio, E o Arnaldo Matos. Mas a mim não é o Arnaldo Matos que me liga ao Garcia Pereira de qualquer maneira, é a morte do Ribeiro Santos, o assassinato do Ribeiro Santos. Não conheço por nós, sei muito bem disso, mas não conheço por nós. Realmente era filho do assistente do Dr. Ribeiro Santos, assistente do professor polivalente, portanto foi... Ele era filho de um médico. Sim. Não sabia. De um grande médico. Primeiro E assistente existe o pai dele? o Ribeiro Santos? morreu, não há muito tempo. Foi os dois. Claro. Aqui está a ver o que é. Aqui, já lhe digo, é uma homenagem que fazem ao meu pai, uns anos já depois do 25 de Abril, e que a censura proíbe. Olha, isto é uma coisa que deveria ficar registada, por isso, por suas relações e mais essa ainda. Não, mas depois do 25 de Abril, isto não deve ser. Não, este é de 64. Este aqui é a nota do processo e do julgamento. Assim é que é. A nota do processo e do julgamento que não deixam ser a notícia. Exatamente, mas isso é que convém ficar. É isso. Esta é a liga. Esta já lhe disse. Mas depois podemos também conversar. Eu continuo o direito à liberdade, o Beto Delgado. Eu vou sempre lutando pela liberdade, sempre que posso, que é para não. Sempre que podemos, para não trair as origens e porque acreditamos nos valores da liberdade. Esta é a ficha do meu pai, da PIDA. Está Antônio, como toda a gente ficava. Aí está. Esta já deve ser a última. Vou ver se não conheci pessoalmente. Aqui já tem mais. Sim, já deve ter sido a última prisão, ou coisa assim. Já. Sim, já tinha Deve essa ser, idade. porque eles devem lá ter outras. Agora, aqui é o meu pai no auge, este é o meu pai em 1900, meus filhos. Então, o meu pai em 1936 ou 37, meu pai com 35 ou 36 anos. Sim. Aqui, depois, no laboratório, aqui já no fim da vida, é o último retrato que tiro, e está ampliado com o serviço da Fundação Gulbenkian, e aqui é o retrato que me oferecem da masculina. Aqui são dados pessoais, a de identidade, etc. E depois tem muitas fotografias dele lá, mas eu depois posso, aqui também ele no auge da sua. Ele aqui está aí numa semana qualquer, depois do Instituto Vital e Costa Brava, aqui vai no 1º de maio. No 1º de maio vai à frente com a Ordem dos Médicos. Está ali, está ali. O 1º de maio de 70. Já vai muito aflito da sua respiração. O problema pulmonar era? Tinha um problema de. Depois ele teve uma coisa, um efizema terrível. Fumador, não? Era fumador? Também. Mas também foi fumador, mas nessa altura já não fumava há muito tempo. Mas o efizema lá está. Que tinha um efizema, era a minha mãe. Chegar. Mas o efizema lá estava. E realmente ele teve 2 anos muito. Ele morreu com aquilo que o Luís Manuel Monteiro Batista, que era o médico dele, disse na altura, com uma coisa que se chama o vanishing line, o pulmão a desfazer-se. Portanto, há a ver as dificuldades. Chega aí o efizema. Pois, porque depois desenvolve o processo de destruição do pulmão. Pessoas com efizema, além da minha mãe. Mas pior ainda que a minha mãe.
Mas aqui está o Expresso, está o Expresso de 5 de dezembro de 1980, o Expresso que vem com a notícia. Eu acho que é mais expressivo ser o Expresso. Homenagem merecidíssima. Realizou-se no sábado passado uma merecidíssima homenagem ao Luís Dias Amado, figura ímpar do democrata e investigador, participando no almoço que lhe foi oferecido personalidades dos mais variados quadrantes sociais e políticos da vida portuguesa. Gente, que é a secção do Expresso, associa-se a tal homenagem, representa um testemunho justo de todos quantos conhecem e admiram Dias Amado. E muitos são, felizmente. Esta é a última homenagem que ele me pergunta, que me fazem a consulta, de se ele aceitaria esta homenagem. É um almoço. Se ele aceitaria esta homenagem, eu fui falar com ele e fui perguntar. É evidente que eu não podia dar respostas por ele. Eu não dou nunca respostas pelos outros, então por ele era intenção. E fui-lhe perguntar. E ele disse-me ó filho, estou tão doente, que tenho até um certo receio de receber homenagens e realmente não me senti bem, não é? Sim, um lapso de qualquer coisa. E eu disse, ó pai, isto era dezembro, não é? Acho que sim, foi dezembro. Ó pai, ele me veja, não é? Escute, eu vou-lhe fazer uma pergunta e o pai depois responde. O que acha que é preferível? É uma pessoa morrer entre os amigos ou é uma pessoa morrer sozinha? Porque a pessoa pode, em casa, vai à casa de banho, está sozinho, está no quarto sozinho e tal, e de repente... Ele vivia só. Sim, mas com duas empregadas. Evidentemente, empregada, mas vivia só. Tinha todos os dias. Todos os dias tinha gente. Claro. Era muito visitado. E também tinha alguns historiadores e tal que visitavam assiduamente porque queriam conhecer certos testemunhos que ele dava depois, e que ele ajudava. E a certa altura, e eu disse, então o que acha preferível? Sem dúvida, morrer entre os amigos. Dizes que eu aceito a homenagem. Pois e foi almoçar, almoçou, me disse umas palavras e veio a morrer sozinho na casa. A sair da banheira deve ter caído, porque ele deu um banho na cabeça e nessa altura ficou. Estranharam não haver, o esquentador não subir nem descer, não haver movimento lá dentro, foram lá dentro e eles já estavam mortos na casa. Foi uma morte boa, sim, isso a considero, sim. Mas parecia que eu tinha profetizado até certo ponto, porque eu tinha dito, é melhor morrer dos amigos ou sozinho, até eventualmente num quarto qualquer, na casa. Exatamente. Eu morri sozinho, como todos nós morremos afinal. Exatamente, claro, isto não há dúvida. Nascer e morrer é um ato solitário. É um ato solitário, não há absolutamente nenhuma, sem dúvida. Além do Bento Jesus de Graça, que era um contemporâneo, mas muito especial, um amigo, enfim, como irmão, mais que irmão, mas sim, às vezes os irmãos até são muito menos do que... Sim, mas eu tinha um irmão muito amigo. Tinha um irmão, pois. Mas de cor política e posição política diferente. As mães não eram as mesmas, a mãe do irmão era espanhola, mas muito diferentes. Mas eram amigos. Isso era uma coisa que o meu pai há valores que o meu pai nos ensinou, além da liberdade e desse direito à cidadania, há valores que ele nos ensinou que foram cruciais na nossa vida. A solidariedade, a tolerância. Eu acho que não sou tão tolerante como o meu pai, mas a tolerância. A tolerância era um valor essencial para ele. E a tolerância com certos limites, porque ele não era tolerante com o regime. Com certeza. É evidente, foi sempre na oposição. Tolerância, mas assim, religiosa ou política, dentro do razoável. E dentro do possível. E outros, sei lá, a solidariedade, muitos outros foram-nos transmitidos com muita força. E foi ele que nos educou. Mas além do caráter... Não foi só eu, desculpe, já agora faço. Só faz favor. Quem nos educou foi ele. Mas eu lembrei-me agora que tive uma vez um jovem amigo que me disse, bem, mas o Adriano foi uma privilegiada, porque nasceu numa casa onde passaram pessoas excepcionais. O seu pai era amigo de pessoas excepcionais. Foi educado por pessoas excepcionais. Eu disse,
Isso é verdade, o que não quer dizer que saia um excepcional desse conjunto tudo que saiam criaturas excepcionais. Agora, que eu fui privilegiada, tanto como o meu irmão, é verdade, porque na nossa casa, como irmão, como companheiro de vida, como companheiro desde os 16 anos, os 15 anos no liceu, tínhamos o Bento de Jesus Caraça, que não era qualquer pessoa, não é? De inteligência, de luminosidade, de brilhantismo. Tínhamos o Dr. Godinho Cunhal, uma pessoa espantosa, não é? Que nos acompanhava muito na adolescência, que eu tenho a mesma idade. O Cunhal era aquele do banco, que foi do banco da agricultura. Não, é o advogado, é o pai do Álvaro Cunhal. Ah, é o pai do Álvaro. Pai do Álvaro. É que havia um Cunhal, um outro doutor Cunhal, começado por A também. Ah, mas esse era da Opus Dei. Esses são os Cunhais. Não, os Opus, pois, exatamente, são da Opus Dei. São ligados aos Mexias, aos Rapazotes. Aos Rapazotes e aos Mexias. E aos Cavaleiros. Sim. Pois, os Cavaleiros Ferreira, pois. Os Cavaleiros Ferreira, Rapazotes, esse é outro grupo, não tem nada a ver com esta família. Pois, devem ser parentes vagos ou coisa parecida. E eles não, pelo menos, ou não querem ser ou não bate a parte ou não eram. Exato. Mas o doutor Avelino Cunhal era realmente um homem. Era, portanto, outro ímpio, não... Era outro que nos ajudou a crescer. Exatamente. Porque compreendo que nós, ficando sem mãe, em 1936, portanto, meu irmão com 7 anos e eu com 10, ficámos com um pai solteiro, viúvo de 35 anos, que nos fez um extraordinário benefício, que eu refiro muitas vezes ao meu irmão, de assumir a nossa educação por inteiro, de nunca entregar a ninguém. Um homem com esta atividade é um homem mesmo, em geral. Um homem com tanta atividade, nunca fomos para um colégio inteiro. Sim. Nunca deixou alguém interferir na nossa educação. Nunca. A educação era assumida por ele. Mesmo as nossas madrastas nunca interferiram na nossa educação. A educação era assumida por ele. Assim como o sustento, quem dá o pão da educação. Exatamente. Era verdade lá em casa, quem dá o pão da educação. E depois dizia-nos o que tinha a dizer. A mim dizia: tu tiras o curso que quiseres, mas ficas sabendo. Eu não vou deixar um tostão porque eu não tenho para vos deixar. Eu ganho e gasto. Agora, mas dou-te um curso e tu podes depois ganhar o que quiseres. E eu não, evidentemente, se pensava em tirar o curso, isto era mais uma acha para a fogueira da grande apetência que eu tinha de ser livre e de tirar um curso e tudo. Portanto, era uma pessoa realmente que não nos entregou a ninguém, Eu tive um parente que me queria, mas ele não deu. E eu tenho uma gratidão enorme em que ele realmente tivesse assumido essa nossa condição de filhos e nunca nos abandonar, e nunca nos entregar, e nunca nos pôr no colégio interno. E, portanto, nós passámos a viver como eu lhe digo, era o Bento, o Padrinho Caraça, como nós chamávamos, o Padrinho Caraça. Passou a ser padrinho dos dois. O Dr. Avelino Cunhal, pouco mais tarde, depois o Francisco Ramos da Costa, o engenheiro Lopes Raimundo, o engenheiro Avelino Inglês, o pai do Carlos. O Carlos, a doutora Isabel Inglês, também, de quem ele foi muito amigo, testemunha dos novos processos que ela teve, e sei lá, tanta gente passou por aquela casa. Para eu não ir falar-nos no Tassara, no Emílio Santana. Muito bem, esse conheci muito bem. Ela ligava umas pessoas que eram apresentadas comigo, o Marcos da Costa, e é uma ligação que é daí que eu conheço. Sei lá, conheci o Manuel Pedrinha, conheci muitos anarcossindicalistas. Muitos anarquistas. Era aquele da República, não era o Manuel Pedrinha. E o Lisboa. E Lisboa também. E do Tarrafal. E do Tarrafal também. Sim, é esse, é o mesmo. Conheci muitos. E conheci muitos, enfim, conheci-os muito bem. Crescemos com o Silvio Araújo, das Lamis. O Silvio Araújo, o cirurgião. Sim, o Jorge. O cirurgião. A Maria Alves Lamy. Veio a ser Chicó. O Silvio Araújo era do curso do pai, mais ou menos. Era mais ou menos.
Mais novo? Eu tenho a impressão que era mais novo. Ou seria mais novo, não muito, porque o meu pai formou-se muito cedo, hoje com 23 Eu anos. devia ser do curso também daquele Mário Monteiro, não? Mário Monteiro também. Que é irmão do Domingos, irmão do Domingos. Também conheci muito bem, mas não sei que o meu pai não era do curso do Mário. Não, era mais novo, o Mário Mas Monteiro. é que Era mais acontecia novo. com o meu pai uma coisa engraçada, é que havia colegas mais velhos que foram os alunos dele, porque eles já eram Porque assistentes. ele formou-se muito cedo e era Não só, aluno, como aluno era aluno, era assistente, era assim aluno. que eles passavam pela cadeira que o professor os convidasse para Antes de ficar, licenciar era eles começaram logo Sim, começaram logo a acontecia, porque ensinar. eram muito bons, acontecia. Pois, e em histologia, o meu pai começou logo a ser assistente do professor Celestino da Costa e, Pois. portanto, houve muitos colegas mais velhos que eu. Pois este filho do Celestino da Costa é muito Pois mais dizer, novo. eu fui seu aluno. Pois é, Mas exato, mas exato. eras muito mais velho que eu. Exatamente. Pois é, mas é quando eu passei por lá já era mais velho e o senhor era muito novo, mas era assim. Isso acontece isso na faculdade com os professores são muito novos e acontece às vezes também no liceu, em que mais tarde era a minha mãe parecia a idade do Júlio Vaz, que era e depois do Vaz, do Porto, do Chá Vaz. A minha mãe parecia que a minha mãe era quase a idade do Júlio Vaz. Eu quis ser professor dela. Professor de desenho, professor de desenho no liceu. É o que acontece. É o que acontece. E lá em casa acontecia isso com o meu pai. Mas, de facto, de médicos havia muitos médicos. Havia um grande amigo, esse então era um grande amigo, porque esse um bocadinho mais tarde, porque veio a ser grande amigo deles e que também está muito silenciado, e que é uma barbaridade de estar silenciado, foi um homem extraordinário, que foi amigo deles a partir da entrada do Bento Caraça no Instituto de Economia, porque foi colega de curso do Bento Caraça, que era o Joaquim Jacobetti Rosa. E assumia o nome, conhecia o nome só. Era economista, era inspetor, veio ser inspetor superior do Banco de Portugal, andava sempre assim por aí a fiscalizar. A fiscalizar plenamente. E era casado com uma Dona Eugénia Branco Cabral. Branco Cabral. Até nem se dava com o cunhado, que eram politicamente opostos. A Dona Eugénia não era muito inteligente, muito minha amiga, por sempre, até ao fim. E o Jacobetti Rosa que elaborava muitos trabalhos de economia, que depois, alguns, ele ia... Essa Dona Eugénia era a mulher do Jacobetti Rosa. Do Joaquim. Eu conheci um engenheiro Branco Cabral. Era irmão dela. Era irmão dela, exatamente. Ligado a Caminhos de Ferro ou coisa parecida. Era mesmo. Era irmão. Sim, era isso. Pois, mas isso não era possível com o cunhado. Claro que não. Mas não quer dizer que os irmãos não tivessem relações. Os cunhados é que não. Agora, o Joaquim Jacobetti Rosa, o doutor Joaquim Jacobetti Rosa, foi um grande companheiro deles. Assim que entrou para Económicas, ficou amicíssimo do Bento dos Caraças, fazia parte daquele grupo da Costa da Caparica que eles constituíam. Aquele grupo que a Costa da Caparica tinha 40 km de areia. Exatamente, eu lembro permitia que uma pessoa Exato. fosse para a Costa da Caparica e ninguém soubesse quem lá estava ou não estava. Aquilo era o sítio ideal para eles conversarem, comer e conspirarem. Exatamente. E para aí também ia a família. Eu ainda me lembro da Costa da Caparica como aldeia de pescador, ainda me lembro. E depois, mesmo com umas casinhas e tal, aquele areal imenso. Exato. E o Ramos da Costa. Sim, isso mesmo, depois importante. Francisco Ramos da Costa. Isso era muito engraçado, muito inteligente, muito brilhante, eram homens muito brilhantes. E realmente, a Cezina Bermudes, era e a do amiga do meu pai, muito amiga do meu essa pai. já quis ter. Já aqui esteve. A Cezina Bermudes era assistente, quando meu pai também era, e fizeram algumas viagens juntos a congressos, eram muito amigos. E de maneira que eram pessoas raras, é verdade, eram pessoas muito inteligentes, muitos deles muito brilhantes. E é uma geração realmente excepcional, talvez não, depois dela houve muitas outras gerações excepcionais. Mas era, e mesmo, quer dizer, repare, até porque há uma coisa que é esta, que um bocado mais velho, medicina, por exemplo, o Polido era mais velho, era da geração, o Polido nasceu em 1850, à volta disso, 10 anos mais. Já professor. E já professor, deve ter sido professor do pai, é evidente. Isso era uma gente, aquela gente desse tempo, aquela faculdade de medicina, tinha gente mais, portanto, os alunos, alguns alunos tinham que ter também valor, evidentemente, ou seja, é uma cadeia, não é? Uma cadeia. Eles transmitiam. Estão a dar o cabo daquela faculdade de medicina, como é evidente. Sim, em 43 claro que deu. Para sempre.
para sempre dava muito. Por muito tempo. Aquilo tem sempre repercussões. Cortou a cadeia, rompeu a cadeia. Rompeu a cadeia. E eu sabia o que estava. Exato. Claro, sabia. Sabia muito bem que estava. Mas agora é uma coisa fantástica. Outro dia ontem tentava explicar àquelas jovens que estão a trabalhar no arquivo da Fundação Master e tentava comunicar-lhes uma coisa em que penso muita vez. Eu nasci em 1925. O Salazar vem em 1926. Exatamente. O Salazar torna-se uma asa negra sobre as casas portuguesas da oposição, como a nossa. É uma asa negra, é a ameaça. É qualquer coisa de tenebroso que existe. Nós sentimos que é preciso cuidar com o telefone, é preciso cuidar com a porta, é preciso cuidar com a campainha, é preciso cuidar com tudo. Ao Aljugo, que eu não me esqueci mais. E há mais outras coisas. E somos sempre com aquela sombra atrás. O Salazar vive, governa, morre, resiste. Eu nunca vi o Salazar em pessoa. Eu vi-o 2 vezes. Uma. Eu morava perto dele, morava na Rua de São Bernardo, na década de 60, muito perto, e uma vez desci numa daquelas ruas de Santo Ildefonso, como é que se chama, para a Rua da Imprensa, e ele passou no carro blindado. Eu vi-o. E vi-o muito mais perto, a uma distância, até que fiquei espantado pela falta de segurança, pelo menos da parede. No aeroporto, no campo de atenção militar de Alverca, onde eu estava, e ele foi lá. Já não me lembrei fazer o quê, eu estava lá sem porquê, não era por causa do Salazar, obviamente, mas ele estava lá, isso é que eu não sei já porquê. Chegou um avião militar com qualquer coisa. Exatamente, eu estava lá. E há um oficial que diz a mim, para mim o Salazar, estás a brincar comigo, estás a brincar olha para lá ver se não é. E eu hoje era, não há dúvida nenhuma. Portanto, eu vi-o 2 vezes, pronto, nunca ouvi mais. Porque sabe que agora falamos no virtual, nós às vezes não temos a perceber isso, conhecemos a pessoa, ou assistimos muitas vezes na televisão, isso já me aconteceu com o João Machado de Baixo, eu dizer, não se importa, e fez com o médico psiquiatra. Eu disse, não, eu toquei, é para ter a certeza que você existe, porque eu tenho o perigo de pensar virtual, porque realmente nós vemos na televisão, depois já ouvi alguma vez ao vivo, não vi, aqui vi porque eu estava a lançar o livro de Daniel Sampaio, o Salazar não é do tempo do virtual, mas para mim é virtual. Exato, é virtual, claro que é. Eu lembro, o Carmona viu em Balsamar, viu na Assembleia. Eu penso que eu não vi, é verdade, nunca nos cruzámos, a propósito, nos íamos cruzar, eu não aparecia em público, eu não aparecia a ninguém ia. E os sítios em que ele aparecia, eu não ia por definição. O meu pai queria lá agora. O Carmona era garoto, andava no liceu, quando ele morreu, em 51, e eu fui, por curiosidade, muita gente, à Assembleia, onde ele estava exposto, viu. Mas não. Agora, quem eu via, às vezes era o Tomás, é que eu via muitas vezes. Tomás também conhecia. Quando ele era. Não era. Ministro da Marinha. Talvez nem fosse, oficial de Marinha. Por causa de colegas do liceu, que eu andei no Pedro Nunes, colegas do liceu que me convidavam para festas de anos. Exatamente. E em que havia oficiais de Marinha, estavam o Tomás, os sobrinhos. Ele é um homem oriundo do Tomás aqui. Mas era assim um homem triste. Era esquisito, era oriundo. Era oriundo ali daquela zona da Alcântara, da Tapada da Ajuda, mais concretamente. Ele era filho. O pai dele era uma pessoa modesta, jardineiro da Tapada da Ajuda. Tempo da Casa Real. E ele morou sempre ali. Ele morava na calçada Tapada, em frente ao muro. Eu ia exatamente à casa de uma colega minha que morava ali, para a Rua dos Luzias. Tal qual, ele morava na calçada. Sim, uma coisa qualquer. E lá é que, dentre os senhores amigos dos pais, estava um senhor que era eu. Mas eu depois reconheci. Esse ainda se via. Não vi. Agora, como Ministro da Marinha, como Presidente, não copia. Mas esse tinha que aparecer. Como Presidente também não, nem verdade nem nada. Não, como um senhor amigo da casa. Agora, a verdade é que aquela figura sinistra dentro das nossas casas, dos lados, do Salazar, eu nunca na vida o vi. O Salazar ainda hoje pensava nisso a propósito, talvez até da conversa que íamos ter esta tarde. Pensar no Salazar, pensar em termos de Dias Amado, a pensar no Salazar, por contrário, não é? Por contrário.
E o Salazar, há uma coisa muito engraçada. O Salazar é um ponto, para explicar o Salazar, que é para explicar, eu não tenho a pretensão de o explicar completamente, mas é difícil explicá-lo. É um ponto de encontro, de várias coisas. Até de traições na maçonaria. Até de traições na maçonaria. E é muito explicável através da Companhia de Jesus. Isto é, eu estou historicamente, isto sem estar a fazer proselitismo. Mas ele não é com a Companhia de Jesus, ele é dominicano, não é? Não é dominicano. Sim, mas não, é bom nós... É outra coisa. É bom não esquecer que há uma coisa que é esta. Teve que se pagar, entre aspas, portanto, a expulsão dos jesuítas de Portugal. A primeira do Marquês, e depois a do António de Aguiar. Vem cá atrás ao Marquês, que ele já cá está. Exatamente. E depois a República. Ora bem, portanto, quer dizer, porque o Salazar, acima de tudo, uns diziam que era isto, o Salazar, acima de tudo, é um homem da Igreja. É um homem da Igreja. Não tanto, como ao Sergeira. Não, isso é pois. Não te esqueças, tu és a Igreja, eu sou o Estado. Exatamente, pois, mas serviu-se muito bem da Igreja e a Igreja serviu-se bem. Claro que ele depois deu a sua Igreja. Então, o tratamento desta coisa espantosa. Aquelas senhoras muito católicos, praticantes, que eu tinha na família, etc., que, quando o Bispo do Porto levantou a voz, já antes assim, mas quando o Bispo do Porto levantou a voz contra o regime, o Bispo passou a ser comunista. Pois, era tudo era Exatamente. Portanto, quer dizer, sei muito bem, quer dizer, nós sabemos muito bem como é que esse negócio se faz. Agora, o Salazar, serviço da Igreja, serviço de várias coisas, e depois, sobretudo, há uma coisa que há uma coisa que tem que se assumir, e tem que se assumir isto. Há mesmo que não assume, não é que não queira. Há uma coisa que é. O Salazar foi fundamentalmente um homem que governou porque nunca contrariou os interesses anglo-americanos. Porque se eu tivesse contrariado, ele não tinha perdado. Ou então contrariou até aquele ponto. Certo. Ele tentou, quando foi da guerra, ele tentou para a Alemanha. Tentou. Porque há uma coisa que é que o Salazar, no fundo, era um homem que não gostava de estar subordinado aos ingleses e aos americanos. Agora, que logo que teve essa possibilidade de pôr o pezinho fora, tentou. Claro que os americanos e ingleses perdoaram porque lhes convinha, evidentemente. É que estas coisas são o Salazar. É o começo da Guerra Fria, ele apanha tudo. Hoje começa a saber coisas do Salazar muito curiosas, que o Salazar era, é claro que não era nenhum estúpido, é evidente, mas era um indivíduo que era muito mais consciente do que muita gente quer dizer. É só para concluir dizer isto. Aquela história que muita gente, democratas, verdadeiros, dizem, falam da obstinação do Salazar, que o Salazar era conscientemente obstinado. Ele sabia muito bem até que ponto podia ser obstinado. Quer dizer, ele não está pensando na guerra pública. Ele sabia muito bem que não a ganhava. Do princípio. Ele não era nenhum iluminado. Não era um fanático. Iluminados não há. Ele era um fanático. Mas há luminosos, mas não há iluminados. Não, pois. Agora, o que acontece é que eu ouvi uma observação que eu achei muito engraçada, que não conhecia, de um senhor que foi à RTP2 de ontem fazer um comentário, cujo nome eu esqueço, não vi. Que diz que já no tempo de Salazar se falou que em Angola havia petróleo. E quando disseram ao Salazar, olha que em Angola há petróleo, ele disse, valha-me. Eu não sabia. É boa. Mas é capaz de ser verdade, acredito. É capaz de ser engraçado. Porque ele viu o horror que ia ser. Eu tento agora, a seguir à sua autora, espero que venha aqui alguém falar da família, da Maria Lantas. É um sobrinho que é historiador. Sim. Pronto, não é... Mas quem sabe bem a Maria Lantas é quem fez a tese agora do mestrado, que é a Maria Antônia Fiadeiro. Maria Antônia Fiadeiro acabou de defender a tese sobre a Maria Lantas. Muito interessante ouvi-la, se ela quisesse. Porque ela acabou de defender, agora mas é uma coisa engraçada. Mas não é da Maria Lantas bem que eu queria falar. Eu queria falar também da Maria Lantas, não é isso. Também há de falar aqui do irmão da Maria Lantas, do Vassal e Silva. A história... Tão injusto. É exatamente. A história do Vassal e Silva na Índia tem que se fazer. Claro. E então a doutora verá que se percebe, o pouco que eu já sei, que se percebe que o Salazar sabia perfeitamente. O Salazar tirava, em vez de dar prova, ele que queria que o Vassal e Silva morresse, e toda a gente morresse lá, isso era falso.
Porque ele tirava tropas ao Vassal e Silva. O Vassal e Silva não. O Vassal e Silva pedia tropas e ele não lhes dava. Isto é grave. Ora bem, veja bem, a imagem que se tinha de Salazar, que era o teimoso, o iluminado, diziam que era o iluminado, que era um indivíduo, que era um patriota, não era nada. Nada. Aliás, há uma pessoa que esteve aqui, fez aqui uma conferência, ou mais que uma que morreu, que era o presidente Francisco Lino Neto. Sim, filho do velho Lino Neto. Eu conheci o Lino Neto, que esteve metido no processo. Exatamente. O Lino Neto tinha documentos que nunca nos foi mostrado, ou melhor, mostrou, mas não muito bem, num escritório dele que eu tinha ali em Campo de Urique, na rua da Serra de Carvalho. O Salazar, a presença do Salazar como deputado católico, e que abandonou, voltou para Coimbra, ele teve medo da Assembleia. Ele teve medo da Assembleia. Mas quando ele se sangou. Exatamente, isso foi embora. Ele teve medo. O Salazar é uma figura que tem que ser. Há uma coisa, há um colega dele, óbvio, da direita, mas que independente. Um homem até que era germanófilo, foi colega dele em Coimbra, tem umas memórias que, não diretamente, mas porque fala dele, por vezes, ao contrário, desmistifica o Salazar, e põe o Salazar nas proporções devidas, que é aquele homem. Cabral de Moncada, Luís Cabral de Moncada, que era filho das direitas, era um homem inteligentíssimo e tal, mas que desmistifica o Salazar. É um tipo que põe o Salazar. Não te chama nomes, não há nada que diga ao Salazar, mas quer dizer, põe-no no sítio. E põe-no no sítio, desmistifica. O Salazar não é um caso de mistificação. É também um caso de mistificação. Feita de auto-mistificação e heteromistificação. Também feita pelos outros, também é pelos outros. Quer dizer, os outros apaniguados, que a gente andava à volta, e tal. Naquela história dele estar dependente e incapacitado, depois de ter caído da cadeira, e havia gente aí que voltava, e que ele voltava a governar. À volta dele. Quer dizer, quando a gente estava a ver, aquilo era completamente impossível. Mas também fazíamos tudo para ele acreditar que estava vivo e que pois, governava. exatamente. Fazia um jornal. Exatamente. Mas quer dizer, o Vasconcelos Marques disse logo, não. Mas quem o levou foi o Ataíde. Foi o Ataíde, eu sei. Foi o Ataíde. Ele não quis aparecer. Foi o Álvaro Ataíde. Que é um homem que eu não conheço, mas eu conheço muitíssimo bem. Já morreu, conheço muitíssimo bem o sobrinho dele e afilhado, que era um homem da direita. Mas quem sabe muito bem, porque por várias razões, é o Ramon. O Ramon de Lajeira sabe muito bem. O que é do Álvaro Ataíde? Esqueça. Era o anestesista do Ataíde? Exatamente. Não foi anestesista do Salazar. Sim, mas o anestesista do Ataíde. O Álvaro Ataíde depois esteve na maçonaria, naquela maçonaria da Rocha de Coado. Não, falo do Álvaro Ataíde. Era da regular da outra maçonaria. Não, morreu antes. Não. Não sei, porque essas coisas. Há uma coisa. Eu quero falar com o Ramon, havia um consulado, quer dizer, havia 2 grãos-mestres. Mas isso é muito tarde. Foi quando ele morreu. Não, já foi. Em que havia uma coisa que eu estranho, que eu não sabia, porque no governador havia um grão-mestre. E ali não, havia 2 grãos-mestres. Mas aqui foi uma grande. Foi uma grande trabalhada. Era ele e o filho do pai dele, o Bernardo Vicente. Eu queria dizer que mas isso aí houve histórias. Pois aí continua a haver. Histórias. Quer dizer, muito honestas. Aliás, não gosto disso. Não estou a ser. Isso aí há aquela guerra muito esquisita. É que a maçonaria ao tem uma dignidade e tem uma forma perfeitamente. É outra coisa, não tem nada a ver com aquilo. Não tem nada a ver. Sabe a única coisa que eu censuro isso, porque eu não tenho nada que censurar na maçonaria, eu não tenho nada, não pertenço à maçonaria, mas aquilo que me parece a mim errado, e tenho dito várias vezes, principalmente à pessoa com quem tenho mais confiança e com quem falo mais à vontade, que é com o Ramon de Lateira, embora seja muito difícil falar com o Ramon, como está. Agora, mas tenho dito várias vezes que não me parece que eles devam calar tanto em relação ao que aparece nos jornais acerca do outro grupo. Porque a certa altura. E agora já são 2, como sabe. Os outros já são 2. São oficialmente. É que eles. É o Nandinho para um lado.
Exato. vêm fazer afirmações, vêm ser entrevistados, vêm tirar fotografias e não sei mais que. Eu também concordo com a E doutora. as Eu pessoas concordo. pensam que Eu é concordo. aquela. Mas eu concordo. E aquela não tem nada a ver com isso. Não. Eles foram É daquela. prejudicial. Não. É o silêncio. O silêncio. Não acha? É. O silêncio é sempre prejudicial quando se pode clarificar. Ainda outros dias estive. E eles não clarificam. Ainda outros dias estive aí numa reunião, numa sessão que eu fui pública, em que estava o grão-mestre atual, Eugênio Oliveira, exatamente, Cornel, em uma coisa da Associação dos Amigos de Israel, em que houve uma sessão por causa de uns judeus que estão presos no Irão, passíveis de serem condenados à morte e tal. E realmente houve alguém que lá estava, que eu não conhecia, uma conversa que eu ouvi de corredor, antes da sessão, a posição da sua doutora. Eu não sei. Era alguém que era da maçonaria, que era mesmo que era da maçonaria, ou pelo menos que sabe as coisas da maçonaria, que estava a falar a outra pessoa, que eu não sei quem eram. Eram duas pessoas que estavam, talvez até judeus, não sei, porque havia imensos judeus, naquelas, que estavam a conversar, já por pena, mas isto não dá nada, naturalmente. É a censura. Mas a censura isto não dá. Isto vai parar para o Museu da Imprensa, Casa da Brima, depois estavam a ser fechados. Agora, eu ainda podia dizer-lhe bem, é claro que naquelas, muita coisa que eu sou do meu pai, é engraçado, porque foi a descer à vida da liberdade. Eu pertenço à Comissão das Comemorações Populares, pertenço desde a primeira vez que eu fui convidada, para a minha honra, pelos capitães de Abril, portanto, do Conselho da Revolução. E, portanto, nessa altura, eu pertenço às comemorações, faço parte do grupo que promove as comemorações populares para 25 de Abril e que nos reunimos nas coletividades, na Associação das Coletividades. E aí, fazendo parte dessa associação, encontro muitas pessoas dessa época. E encontrava, e depois, como descia sempre à Avenida da Liberdade, continuo a descia muito à Avenida da Liberdade com o doutor, um grande amigo do meu pai, amicíssimo, o doutor José Maria Magalhães Filho. Muito bem, grande amigo dele. E o doutor José Maria Magalhães Filho é que me ia contando a história do meu pai. Que é evidente que em certas alturas se entrelaça com a dele. Exatamente. E então dizia-me, naquela esquina, sabes que tá, depois coisas que o meu pai nunca contou, porque para o meu pai, eu já lhe vou depois contar o que aconteceu no auge, na última vez que eu vi. Para o meu pai, o segredo era secreto, o secreto era secreto. E nunca. E ele é que me ia contar muita coisa. Portanto, até no Munaf, ele dizia-me, nós morávamos, a certa altura, numa casa na Avenida Marquês de Tomar, esquina, para a Miguel Romar. Estou a ver perfeitamente. E na outra esquina, que é hoje um banco, sim. Nesse prédio, sim. Estou de maior ou qualquer coisa no género. É um banco, eu sei onde é que é perfeitamente, estou a ver. Nesse prédio, aí nessa esquina, vivia a família Cunhal. Não sabia. O doutor Avelino Cunhal, a senhora Mercedes Cunhal, a Maria Eugênia Cunhal, quem sou muito amiga. Pois é, a única irmã do única, porque os outros morreram. E o Álvaro Cunhal, ainda quando estava em casa, viviam nessa esquina. E o doutor José Maria Magalhães Vinha é que me dizia, tu sabes que entre aquelas duas esquinas existe uma diagonal por onde passou muita coisa, até ao Munaf. Até ao Munaf. Era na diagonal. Eu não sabia que moravam aí, mas estou a sim, o meu irmão recordou-me aqui há uma semana. E eu disse, olha, tu lembras-te, nós conferimos memórias, não é? Claro. E perguntamos um ao outro às vezes coisas que tu lembras-te na Caparica, se o Álvaro Cunhal jogava ping-pong. Eu tinha ideia que ele nunca aparecia, que ele não jogava ping-pong, que era a Maria Eugênia, já tem a minha idade exatamente. E ele disse, não, porque ele patinava muito bem, e patinava tão bem, mas era lá na Quinta de Santo António que havia patinagem, e patinava tão bem que nenhum de nós patinava com ele, porque ele era muito exigente, queria que todos patinassem tão bem quanto eu. Eu não sei se isto é uma memória certa, se não é, mas para nós era assim.
E depois, porque eu não vinha de facto jogar, porque era mais velha, tem mais 12 anos que eu. Sim, escolha, que é da minha idade. E depois, portanto, eu estava lá na Caparica também. E realmente já era um perfeccionista até na patinagem, se calhar. Exato, sim, sem dúvida. Mas essas pequenas coisas. Ali estavam lá todos. Os Agostinho, não sei se mas ali estavam lá todos. E portanto, por alguma razão se concentrava tudo numa praia com 40 km de areia e tudo ia lá passar os meses de férias. E realmente há muitas memórias dessas, e muitos amigos, muitos. Agora, também, José Maria Magalhães Godinho, tenho grandes recordações, era um homem muito inteligente, muito brilhante, e que realmente era mais novo que o pai, pouco mais novo, na questão. Mas recordava muitas coisas, contava. Também era uma pessoa que eu recorria às vezes depois para auxiliar de certas coisas. Agora, também é verdade que há ainda vivos. Há uma pessoa que eu gostava muito, outro dia disse, ouve lá, o Walter Basílio. Walter Basílio, se alguém me perguntar se eu tenho testemunho do meu pai, por exemplo, até na cadeia, no hospital prisão, dias, por exemplo, onde estiveram juntos, tu não te importavas de testemunhar. Ele disse, mas eu gostava imenso, eu tinha imenso gosto, porque eu tenho tanta coisa para dizer, gostava muito, conta comigo. Eu disse, conto contigo, que às vezes perguntam-me, e a quem é que eu devo perguntar? O Walter Basílio. O Walter Basílio. Mas há muita gente ainda que sabe muita coisa. Muito bonita. Sabe uma coisa muito bonita que uma vez me contou, não me contou a mim, contou-me ao meu irmão, mas foi à minha frente, e foi aí quando eu fiquei conhecendo, foi a saída do meu pai do hospital de prisão, como é que eles organizaram a saída, foi muito bonito. E quando chegou e não tinha sido condenado no plenário, e depois saía sempre do sítio onde estava preso, não era? Nessa altura e o Boalda estava lá. Carasguia. Essas coisas todas que faziam a família estar. Ele devia sair às 5 da tarde, sair às 11 da noite. O aspecto burocrático. O Boalda pensava, o próprio João Soares, conheceu lindamente o meu pai. Pois conheceu. E o Mário Soares também aqui coisas assinadas, é evidente. E aqui, deixe-me ver. Não sei, dá-me 5 segundos. Sim. Quebrar aí um bocado qualquer. Com isso, eu não sei, já disse tanta coisa. Eu falo sempre demais, não é? Eu estou à espera aqui. É porque isto são muitos anos. Mas eu vou para a gravação, porque um pouco só é que. Não dá. Esta censura que já com o Museu da Imprensa, nós oferecemos os recortes todos. Estar a fazer, eu já fiz mesmo. E depois há uma certa montagem. Não há muito. Não, isso é que é pena, porque depois há aqui coisas que ficam muito atrapalhadas. Não há onde. Eu estou a continuar. Fica um bocadinho atrapalhado.